Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 884 blogs diários e minguando até 406 dias, 17 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 884 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2, certo? Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título, Armagedon Batalha Final. Eu estou na parte 2 deste título, ok? Subtítulo: Pai, o Fundamento da Vida. Parte 14. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a formação 3x4. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Eu vou fazer a leitura de todos os meus contextos que eu fiz a expressão livre, eu vou fazer a leitura corrida de todos, ok? Playlist da YouTube Music e a playlist melhor das melhores. Então, essa é a minha descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music e a playlist melhor das melhores, certo? Acompanhe essa playlist melhor das melhores, ela é o melhor vídeo da playlist, ao qual eu faço uma playlist de 100 em 100 blogs diários. Eu peguei uma referência de um vídeo de 100 blogs dessas playlists, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornará comida de leões, e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas a relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas
relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos dessa Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Não deixe de estar acompanhando comigo a abertura dos blogs diários. É muito interessante vocês fazerem o acompanhamento da leitura comigo, porque isso nos deixa as nossas consciências flexionadas, entendendo as particularidades. Essa abertura é muito precisa para que nós fiquemos com a nossa consciência flexionada, para que a gente possa compreender o blog diário com mais precisão, ok? Não deixe de estar fazendo a abertura do blog diário junto comigo. Vamos lá fazer a leitura deste contexto. Tudo que relaciona a vida explica o amor verdadeiro da relação, e tudo que explica o corpo explica a espécie física da relação. A força explica a intensidade da relação, e sendo da vida ou do corpo. A vida pode acrescentar a espécie física da relação, e isto sim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida, pois a espécie física explica um plano objetivo da relação. Este plano objetivo tem que estar parado para que o amor da vida se mova sem interesse na espécie física da relação, e não exatamente sem relacionar a força bruta, pois quando há amor pela vida, pois há, quando há amor pela vida, e sendo de um e do outro, a espécie física é acrescentado de uma forma que isto não pode ser negociado, e sim acrescentado. Este ideal demonstra o movimento de dentro para fora, como uma mina que mina para um riacho e regue as plantas desses riachos. O mentor de corpo tem que fazer percepção do seu relacionamento para que a espécie física da relação seja acrescentado e não negociado. E isto sim, quando falando do amor pela vida de um e do outro. E esta ideia une o fruto da relação com presença relativo à vida e não relativo para o corpo. O corpo, nesta causa, fica neutro para acrescentar comportamento bom desta relação, explicando a força bruta de uma forma dada e não negociado. Isto tudo explica um movimento de dentro para fora, ou seja, a fonte da fonte para o fruto. E quando for um movimento de fora para dentro, esta ideia vai ser apenas um negócio da relação e não vai representar o amor, pois este ideal estará desligado da fonte. A desconexão da fonte serve para ver o que tem dentro da sociedade e que, nesta causa, vai explicar o mentor comercial da relação, ou seja, mentor que desenvolve a economia e acumula patrimônio com este negócio. E isto não explica o amor, e sim o plano objetivo da relação. Perfeito este contexto, né? Vamos lá entender as particularidades deste contexto para a gente muitas coisas aqui que tem dentro da sociedade que vai ficar muito, mas muito explicativa. É só a gente dedicar e a gente vamos pegar
boas expressões que tem dentro da sociedade para nós fazer uma mediação do contexto e sobre aquilo que a Bíblia significativa. Vamos lá fazer então a expressão livre, falei, ler parte desse contexto e vamos expressar sobre parte desse contexto. Vamos lá. Tudo que relacionar à vida explica o amor verdadeiro da relação, não, né? Tudo que a gente relaciona à vida explica o amor verdadeiro da relação. Isto explica que a nossa vida é uma fonte vivificada e que vai frutificar de uma forma correta para que nós possamos compreender dessa fonte, nós não podemos contradizer a vida e o que há no nosso interior. Faça essa percepção que esta vida é uma fonte vivificada daquilo que é o reino de Deus, certo? O corpo, geralmente, ele vai ficar neutro quando você estiver relacionando essa vida, ok? Entenda isso. Tudo que relaciona a vida explica o amor verdadeiro da relação, e tudo que explica o corpo explica a espécie física da relação. A força explica a intensidade da relação, e sendo da vida ou do corpo. Entenda que o amor está na vida. Ela não está no corpo emocional, não está na força bruta do corpo emocional, não vai estar, você não vai encontrar ele lá, principalmente no dia de hoje, onde as pessoas fazem negócio desses corpos emocionais, eles provocam uma desigualdade, certo? No futuro, a gente pode ver que a força bruta também faz parte do nosso amor, mas hoje nós estamos falando delas separadamente para que a gente possa compreender a particularidade das coisas. Ou seja, existe duas formas de nós frutificarmos. Uma pela vida, é o amor absoluto daquilo que você é, quando você é honesto, quando você tem uma palavra, você é uma pessoa honesta e se comporta bem, a sua frutificação vai ser bom, certo? Agora, essa intensidade do corpo emocional, ela fica oscilando sobre uma coisa e outra, sobre a ideia de você estar no plano objetivo ou na ideia que você está relacionando a outro corpo emocional. Hoje em dia, as pessoas falam desse amor, fala aquela pessoa que se entrega de corpo e alma, né? Eu não gosto de colocar alma em segundo plano, porque ela fica desabitada. Eu gosto de colocar alma em primeiro plano. A verdade é alma e corpo, alma e corpo. Eu entrego de alma e corpo, porque a alma é o estado consciente da nossa vida que fica encobrido pelos nossos corpos emocionais. Aí, certo, o que as pessoas vão ver pode ser ou não uma realidade a qual você está dando dessa sua palavra. Pode ser duas formas de frutificar, ou é a vida, ou é os planos objetivos, certo? O plano objetivo ele ganha uma complexidade enorme no tempo da Guerra Fria, mas ele também faz parte do amor quando a gente aplicar um comportamento bom, uma expressão bom, mas nós estamos colocando ele separado porque hoje os planos objetivos ele provoca muito desigualdade dentro da relação, principalmente quando se tratando de casal, de conjugal, certo? É, coisas conjugal fica muito delicado, certo? Quando você vai para dentro de um relacionamento, aí em vez de você relacionar, acrescentar para sua esposa, o marido acrescentar para a esposa e a esposa acrescentar para o marido, eles vão ficar provocando uma desigualdade por planos objetivos ou até mesmo pelo sexo dessa pessoa, certo? Essa pessoa, hoje em dia, se a pessoa casou por aparência, para se manter uma aparência, se ele casar com uma pessoa bonita, ele vai ficar com ciúme, porque ele casou com esse propósito, né, de ostentar uma aparência física, qualquer coisa. Isso provoca uma desigualdade na relação, certo? Entenda isso. Quando as pessoas casam por aparência, elas vão manifestar isso dentro dos seus relacionamentos, um ciúme obsessivo, certo? Um ciúme obsessivo. Qualquer coisa que você case com interesse, você vai apresentar um tipo de intensidade, uma coisa negada, certo? O ideal é que você deixe as coisas leves e que as coisas aconteçam naturalmente, sem você aplicar nada no comportamento da pessoa e sem a pessoa aplicar nada no seu comportamento, sem você aplicar nada na sua esposa e sem a sua esposa aplicar nada em você. Entenda isso.
A vida pode acrescentar a espécie física da relação, e isto sim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento. Aqui eu coloquei eu dei uma possibilidade de o amor estar acrescentando a espécie física, ou seja, vamos voltar desde o contexto para você entender como que ficou isso, ó. Tudo que relacionar a vida explica o amor verdadeiro da relação, e tudo que explica o corpo explica a espécie física da relação. A força explica a intensidade da relação, sendo da vida ou do corpo. Agora eu acrescentei aqui a possibilidade da força bruta ser acrescentada na vida, é muito, porque isso é muito presente, mas igual eu tenho dito, eu estou dando ideia separado, porque esse nosso corpo ele fica bem dividido sobre aquilo que é reino de Deus e sobre aquilo que é coisas de crise que tem dentro da sociedade, desigualdade social aparece com os nossos atos emocionais. Então eu apresentei uma possibilidade aqui olha só, a vida pode acrescentar a espécie física da relação. E isto sim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, ou seja, tudo aquilo que nós entregamos para o relacionamento de alma e corpo. Nós temos uma palavra, nós temos a consciência dessa vida e nós materializa isso no nosso comportamento, significa que nós estamos inteiro dentro do relacionamento e que nós estamos dedicando a nossa sinceridade, a nossa honestidade, nós estamos preocupando em preservar o espaço de um e do outro para não ofender as pessoas, é o ato emocional de outra pessoa, para você não provocar uma crise dentro da relação por coisa que você acha que você tem direito. Existe uma coisa muito grande para vocês entenderem. Existe liberdade, né, que você tem com a sua parceira, que você está conversando, uma brincadeira saudável, tranquilo, a sua parceira entendeu, certo? E existe aquelas pessoas que faz de maldade, que falam uma expressão maldosa, certo? Para alfinetar as pessoas, para provocar uma desigualdade, certo? A liberdade verdadeira, quando você tem intimidade com a sua esposa, quando sua esposa tem intimidade com você, quando você tem intimidade com sua mãe, a sua mãe tem intimidade com você, seu amigo e com você, seu pai, tudo é expressivo, tudo é tranquilo, as pessoas não vai ficar ofendido com a sua forma de expressar, porque você não tem essa maldade de querer, alfinetar as pessoas. Até mesmo uma ideologia, se a pessoa for muito boa em ideologia, eu posso falar uma coisa para o meu filho, por exemplo, ideologicamente, e ele compreender que é uma ideologia. Eu falo uma coisa, eu falo assim: "Ah, qualquer coisa", e ele entender e achar isso livre, que nós temos liberdade, nós temos intimidade, mas é diferente daquilo que você faz na maldade, né, e aquilo que você faz para conscientização, para trazer uma ideia, para trazer uma relatividade. A liberdade, ela é quando você sabe aplicar ela, ela é uma coisa muito, mas muito grandiosa. Então entenda isso, ó, a vida pode acrescentar a espécie física da relação, ou seja, você está inteiro dentro da relação, você é é alma, você é palavra, você é vida, você materializa esse corpo no seu comportamento e relaciona isso com liberdade a outra pessoa. E isto sim, pois tudo é uma dedicação, né, do nosso bom comportamento. Mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida. Isso aqui é perfeito. Você entende que quando a gente fazemos o movimento da nossa vida, palavra nossa vida, o mentor habitado, eu faço o movimento de dentro para fora, eu faço o movimento de dentro para fora, eu vou atingir, da fonte eu vou atingir o fruto, o meu fruto, e esse fruto eu vou ter ciência nele, eu não vou estar provocando uma desigualdade, eu não vou ser uma pessoa maldosa, as minhas palavras vão estar limpa, mesmo eu estando no plano missionário de ideologia, de qualquer coisa, eu vou estar relacionando uma coisa limpa, sem crise, sem nada, e as pessoas vão entender que isso é também uma intimidade, é uma liberdade expressiva que eu tenho para dar, para que as pessoas possam se conscientizar em uma coisa e a outra. Mas você entende que esse movimento de dentro para fora, da fonte para o fruto, ele é um movimento correto. Mas o que o contexto diz? Olha só, entenda aqui, ó. A vida pode acrescentar a espécie física da relação, ou seja, eu estou fazendo um movimento de dentro para fora, da vida para o fruto. Isto sim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida, ou seja,
Do fruto para a fonte não pode voltar. Por que que ela não pode voltar? Porque ela vai estar desconectada da fonte. Eu vou estar provocando uma desigualdade, eu vou estar provocando uma coisa, eu não vou estar limpo, eu vou estar negando quem eu sou. Ou seja, se eu fazer essa ideia do meu fruto acrescentar na minha fonte, o meu fruto não acrescenta. Pode olhar aí, dentro da sociedade, nada, nada, nada acrescenta na minha fonte, nada. Ela é totalmente independente. Nada que tem dentro da sociedade não acrescenta na minha fonte. Nem o plano objetivo, nem esposa, nem marido, nada. Na fonte minha, ela é totalmente independente, totalmente santa. Vamos falar isso para vocês entenderem. Eu posso acrescentar algo, Deus, que eu trago isso do meu interior. A minha esposa pode acrescentar algo para mim, Deus, que ela traz isso do interior dela, sem maldade na expressão, sem provocar desigualdade, qualquer coisa vai ser livre, vai ser liberdade de expressão. Então, tudo vai ficar uma coisa boa e eu não vou fazer crítica sobre o que ela fala. E quando ela fazer alguma coisa que eu posso melhorar, aplicar alguma coisa na expressão, que eu nunca fiz isso, mas se eu tiver de melhorar alguma coisa no meu filho, que eu a vejo que ele está cometendo um equívoco dentro da sociedade, que ele possa melhorar, eu vou chamar ele no canto e falar assim, não, não é assim que funciona, é assim, 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 tal, tranquilo. Sem querer apresentar-se maior ou menor, é só uma questão de conscientização, eu posso fazer isso, certo? Com a liberdade de expressão. Mas você entende que ninguém o fruto nenhum, de ninguém, fruto nenhum, coisas que objetiva nenhum que está dentro da sociedade pode acrescentar alguma coisa na sua fonte. Nada pode acrescentar, porque ela tem essa ideia de jorrar para fora e transbordar, certo? Ela é uma mina que vai dando, certo? Vai dando. Se um dia a recompensa estiver vindo, ela está vindo aqui, ó, do interior, não pelo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Então, quer dizer, nada que esteja desconectado dessa fonte, nada que tenha desconectado dessa fonte pode acrescentar alguma coisa para a fonte. Todas as coisas do reino de Deus é uma conexão com a fonte de um e do outro. Se a pessoa está vindo ali somente na imagem do corpo, com uma expressão apenas, certo? Não entende nada daquilo que ele está falando coisa aleatória, né? Só para se fazer maior do que o outro. Isso não tem nada a ver com a sua fonte. Você está pegando aí para querer criar um espírito de grandeza, sem conexão com nada, certo? Isso tudo vai ficar negado, certo? Ou seja, todas as pessoas têm uma fonte e todas as formas de frutificação é de dentro para fora, é de dentro para o fruto, não do fruto para dentro. Não existe nada que volte para dentro. A gente traz uma ideologia para explicar uma coisa e outra, mas não tem como você contaminar uma consciência vivificada de Deus, porque ela é santa, porque ela é imutável, certo? Ela é grandiosa. Mas a gente pode, no meio desse tempo, a gente pode relacionar nossas forças brutas e fazer uma coisa boa, fazendo o movimento correto de dentro para fora, fazendo essa conexão da fonte para o fruto, então vai ficar correto. Mas do fruto para a fonte, não tem como você acrescentar nada, porque essa fonte é Deus que criou ela é perfeita, certo? Ela é bonita, homem nenhum pode interferir nisso, certo? Nenhum homem pode interferir no dons espirituais de outro homem, ninguém consegue mudar isso, certo? Se tudo são coisas de Deus, certo? Ninguém consegue conectar sua fonte, ninguém consegue mudar seu comportamento, certo? Nenhum homem consegue fazer isso, certo? Porque isso é uma coisa divina, não pode ser mutado. Mas entenda que essa ideia da fonte para o fruto dá certo, mas do fruto para a fonte não dá certo. A não ser que eu tenha uma ideia de pedir um relacionamento unificado. Aí o meu fruto pode unificar com o fruto de outra pessoa. Fruto com fruto, né? Corpo com corpo, não. Fruto com fruto. Aí dá certo. Aí eu faço essa conectividade com o fruto, mas com a fonte, não. Eu tenho que produzir um fruto bom para que esse fruto conecte a outro fruto bom. Aí dá certo. Então, vê que nada pode vir de fora
para dentro, e sim de dentro para fora, para mim frutificar bem, ok? Entenda isso. E para mim pedir um relacionamento unificado, eu uso a consciência expressiva dos frutos para mim compreender aquele meu relacionamento, a qual eu estou pedindo um relacionamento unificado. Entenda isso. Então, a vida pode acrescentar a espécie física da relação, né? Claro, né? Nós somos comportamentos. Você pode olhar isso, a espécie física são tudo comportamento. Ó, eu estou comportando, então a espécie física, isso é comportamento, certo? Mas então entenda isso, ó, a vida pode acrescentar a espécie física da relação. Isto assim, pois tudo é pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida. Por que eu falo que a espécie física não pode acrescentar? Porque são coisas do fruto que já está frutificando lá e ela não pode voltar para dentro, certo? Porque foi expelido, certo? É como se, vamos falar isso para vocês entenderem. Por exemplo, se você acha que uma mãe uma mãe pariu um filho, né? E aquele feto emocional está ali. Você acha que esse feto emocional ele vai voltar para a barriga da mãe de novo, sem que ele prove da morte? Ele pode até voltar para a barriga da mãe, desde que ele prove da morte, ele volta de novo para a barriga da mãe. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas esse feto emocional que foi expelido pela mãe, ele não volta para a barriga da mãe de novo, sei lá, certo? Entenda essas possibilidades. Não existe isso. Isso significa que depois que frutificou, não volte mais. Não volta, não volta. Depois que a fonte, está falando da fonte, depois que a fonte frutificou, ela não vai voltar mais, não vai. Depois que a fonte frutificar, ela não vai. O máximo que ela pode fazer é pedir um relacionamento unificado com esses frutos que está frutificando. Entenda isso. A vida pode acrescentar a espécie física da relação. E isto assim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida, ok? Pois a espécie física explica o plano objetivo, né, da relação, e este plano objetivo tem que estar parado para que o amor da vida se move sem interesse da espécie física da relação. Esse contexto ficou perfeitíssimo, perfeitíssimo. Você vê que para você não atrapalhar o seu amor, você tem que deixar os seus planos objetivos parados. Deixa ele parado, os seus planos objetivos, e relaciona isso separadamente. Por exemplo, não significa que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que produzir, né? Quando eu vou para o meu trabalho, eu vou lá, ganho meu dinheiro, aí eu vou relacionar a minha esposa que eu sei que ela é uma consciência vivificada, então eu vou relacionar ela dessa forma e deixo os planos objetivos parados. Eu não vou mover os planos objetivos em cima da minha esposa, levar um fardo para ela. Você tá vendo, marido, Maria, a esposa, eu tô ganhando mais que você, blá, blá, blá. É um exemplo, certo? Isso é uma coisa simples. Se a pessoa tem, igual eu falei antes, se a pessoa tem uma liberdade, tranquilo isso, tá? Não é uma causa de ofender, porque cada um entende as suas posturas, certo? Dinheiro não é nada, não. Mas o que que eu quero dizer? Mas aí ela vai provocar essas desigualdades por objetivo e vai criar uma crise sobre isso, certo? Eu posso falar alguma coisa, Deus que eu não estou provocando uma crise na pessoa. Quando eu vou brincar com a minha esposa, eu sempre olho para ela. Quando eu vejo que ela não gostou, eu paro na hora. Falo assim, "Não, desculpa, eu não vou brincar mais." Eu vou fazendo o teste para saber qual é o limite da liberdade, se eu não estou mexendo com algum tipo de trava que ela adquiriu dentro da sua criancice, certo? Se eu vi que é uma trava de uma criancice, que ela, dentro daquilo que ela foi criado, com coisas religiosas ou família tradicional, eu volto para mim de novo e me desculpo com ela para me retomar de novo e da próxima vez eu já não faço. Ou seja, como é que você vai descobrir que você tem liberdade? Você vai fazendo o teste, se ela tem uma trava, se ela não tem a trava, se ela está livre, se ela, naquela situação, se ela não está livre. Então, e ela vai se soltando devagarzinho, né? E isso vai acontecendo dentro do relacionamento, é assim que vai moldando os nossos relacionamentos, os nossos corpos unificados, nossos frutos unificados, certo? A gente vai vendo um que é bom para o outro e vai relacionando isso na paciência. Aí você vai conquistando a sua liberdade. Eu, né, mais a minha esposa, acredito eu, que nós evoluímos muito. Deus das nossas criancices, de tudo que nós viemos viver nesse tempo para cá, nós evoluímos muito, né? E é isso que fortalece a gente, os nossos relacionamentos. Então,
veio, hoje, né, nós temos essa liberdade, né, de gente conversar de coisas, muitas coisas, certo? Mas entenda essa delicadeza, se a pessoa tiver uma trava, né, emocional de alguma coisa que ela tenha vivido dentro da sociedade, algumas coisas delicadas que a pessoa, então vai com calma, tranquilo, você marido, você esposa, tenta observar a trava emocional dos seus relacionamentos para vocês não ofender e achar que uma coisa simples, às vezes para você pode ser uma coisa simples, mas para a pessoa não é simples. Você tem que conhecer esses tipos de trava para você não provocar uma coisa, para em vez de você ter liberdade, você vai ter uma coisa ruim, uma crise, certo? Então, estuda essas possibilidades. Então, esse contexto ficou muito completo. Olha, veja que você tem que deixar os planos objetivos e relacionar os seus amor, certo? Sem você provocar uma crise e fazendo experiência, não colocar coisas objetivas, dinheiro vai, dinheiro vem, dentro do relacionamento unificado, você tem que entender isso. Se você tiver planos para fazer, sente junto, né, para fazer economia, sente junto e fala, vamos fazer isso. Nesse tempo a gente não pode emprestar dinheiro, a gente tem que fazer esse dinheiro render no tempo, do jeito que está, né, não vai conseguir, né, porque a economia ela gira rápido e a gente tem que fazer isso girar dentro do nosso nome, nossa economia, e isso que vai frutificar isso que vai dar para nós uma tranquilidade econômica para que a gente viva bem, certo? Entenda isso. Então, a vida pode acrescentar a espécie física da relação, e isto assim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, certo? Mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida. Mais um exemplo aí, depois que eu dei aquele exemplo do feto emocional, depois que você expele, ele não volta mais para a barriga da mãe. Aí tem mais outro exemplo, a espécie física não pode acrescentar. Por exemplo, você morreu, acabou. Você acha que você só tem uma consciência vivificada, né, o seu espírito volta para Deus, certo? Para fertilizar, certo? Em fertilizar essa semente de novo, fertilizar um novo corpo, e isso que vai fazendo esse ciclo. Então você morreu, você vê que eu tenho essa força bruta, eu estou movendo, estou me comportando, mas eu morri, acabou, não tem mais como eu mover esse corpo. Entenda isso. Então, mais uma ideia para você entender que a espécie física, ela não mas a espécie física não pode acrescentar nada na nossa fonte vivificada. Você vê que essa fonte vivificada, tudo que eu estou falando da eternidade de Deus, a vida, o estado consciente da vida, a espiritualidade, estou falando de uma eternidade. Eu não estou falando de um corpo emocional, a força bruta, eu não estou falando do sexo, eu não estou falando dos planos objetivos, ela é uma fonte vivificada. Claro que nós precisamos muito desse nosso corpo para a gente manifestar, para a gente nos comportar, para a gente fazer os nossos relacionamentos, mas essa consciência, ela é a centraliza, é uma fonte vivificada, ela não pode ser alterada. Quando ela faz o movimento correto de dentro para fora, ela frutifica bem, mas quando ela vem do fruto diretamente, ela vem de muito negada, sem raiz espiritual, sem relacionamento, sem respeito com o próximo, fazendo as coisas de qualquer jeito dentro da sociedade, certo? As pessoas chegam no fruto e acham que vai se dar bem, certo? Vai um caminho mais rápido. Cheguei no fruto, eu já estou expressando, estou fazendo. Não, muita crise que vem, certo? Quando você chega no fruto, tudo é uma etapa, sabe? Tranquilo, deixa as coisas fluir naturalmente e as coisas vai fluindo, ok? Então vamos recapitular tudo de novo? Vamos lá. A vida pode acrescentar a espécie física da relação. Isto sim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida, pois a espécie física explica um plano objetivo da relação. Este plano objetivo tem que estar parado para que o amor da vida se mova, sem interesse na espécie física da relação. Quando a espécie física é interessante, tudo, vamos falar isso mais uma vez.
Tudo que você tem é um estado consciente da vida. Isso é uma raiz de tudo, do corpo emocional, é uma conexão com Deus, é tudo, ele é tudo. Ele determina o seu bem, determina o seu mal comportamento. É ele, é essa vida, é esse estado consciente da vida, certo? Então, ele que tem que determinar coisa na força bruta, e para ele frutificar bem, de dentro para fora, ele que tem que determinar coisa na força bruta. E quando você determina com a sua fonte, a força bruta, isso vai ficar bem relacionado, certo? Entenda isso. Vamos lá recapitular. Ó, pois a espécie física explica um plano objetivo da relação. Este plano objetivo tem que estar parado para que o amor da vida se mova sem interesse na espécie física da relação, e não exatamente sem relacionar a força bruta, né? Aqui eu estou dando os detalhes, não exatamente sem relacionar a força bruta, porque quando nós estamos frutificando de uma forma correta, de dentro para fora, da fonte para o fruto, a gente vai usar nossas forças brutas, nossas boas intenções, os nossos bons comportamentos, nós é palavra, nós é a vida, nós manifesta isso, nosso fruto, fazendo, sendo gloriado na presença do corpo. Esse é o fruto bom. Quando você está sendo gloriado na presença do corpo, significa que o seu corpo é verdadeiro, a sua vida, você está dando uma relatividade com a sua vida e você está manifestando isso dentro da sociedade, certo? Está manifestando isso dentro da sociedade, uma coisa boa, e você não mente, você é limpo com as suas expressões, você não fica manipulando a emoção de outro, qualquer coisa, certo? Pois quando há amor pela vida, e sendo de um e do outro, a espécie física é acrescentado de uma forma que isto não pode ser negociado, e sim acrescentado. Mais uma vez, né, demonstrando que o amor é coisas que nós acrescentamos, coisas que vêm da fonte, é um movimento que a gente faz de dentro para fora até o fruto, com honestidade, com respeito, com carinho, com dedicação, e tudo isso frutifica bem. Tudo isso frutifica bem, certo? Então, o amor são coisas que nós acrescentamos um para o outro, acrescentamos no fruto. Quando você vê que você tem uma pessoa boa que tem um fruto bom, que ele está acrescentando, você pode ir lá e pedir ele um relacionamento unificado. Eu gostei desse fruto seu, quer unir o seu fruto junto com o meu para a gente ser uma só? Você é uma pessoa legal, a sua presença me agrada. Então, é assim que funcionam as coisas dentro da sociedade, certo? E para dar certo, entenda isso. Pois quando há amor pela vida, sendo de um e do outro, a espécie física é acrescentado de uma forma que isto não pode ser negociado, e sim acrescentado. Se eu estiver negociando, eu não estou acrescentando nada, eu estou no comércio, certo? Quando eu quero fazer uma compra de um carro, eu vou para uma concessionária, eu vou negociar o objeto com a pessoa. Fala, quanto custa isso aqui? Né? E eu vou falar, e tanto, então tenho dinheiro aqui, você me dá o carro, eu pego. Beleza, isso é negócio, é negociação. Mas agora, re pessoas, é relacionamento, eu acrescento, a pessoa me acrescenta, não é nada de interesse, eu acrescento para a pessoa e ela me acrescenta, eu faço o movimento de uma forma correta da minha vida eu frutifico bem para ela, e da vida dela ela frutifica bem para mim, os nossos frutos, ele está se unificando, e tudo isso é assim que funciona, o objeto não tem nada a ver com o relacionamento humano. Se você hoje tem muito isso dentro da sociedade, complexidade pura, difícil até para você explicar isso dentro do blog diário, certo? Porque se você falar, quando você vai falar isso com as pessoas em crise já falam: "Ah, você não tem nada dentro da sociedade, não tem uma casa, não tem nada, como é que você vai criar uma família, blá, 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 e você tem que ter responsabilidade", não que não tenha, mas você entende que são os processos da vida e tudo isso pode ser acrescentado, e pode ser acrescentado. Os planos objetivos quando você está amando a pessoa, você está relacionando bem, frutificando bem, tudo isso pode ser acrescentado. Quando vocês têm liberdade de expressão, vocês podem sentar, fazer um plano para vocês ficar milionário, para vocês ficar rico, não vai, isso é liberdade de expressão, isso não tem nada a ver com amor, você vai entender, você vai deixar, quando vocês
conquistar isso, você vai deixar isso parado, não vai colocar a sua esposa é maior do que isso, ou que o seu marido é maior do que isso, sei lá, qualquer coisa, causando uma desigualdade. Então, quando você relaciona, essa ideia do amor, primeiramente, vocês vai frutificar bem, certo? E vai ficar bem, e isso não é negócio, eu não negocio com a minha esposa, por exemplo: "Ah, você está me amando hoje?", né? "Ah, não estou te amando não, viu?", tal. "Ah, aquilo, aquele outro", ou você é uma coisa ou não é, certo? É simplesmente isso. Hoje é muito complicado isso. Quando você treinar essa ideia que o amor são coisas acrescentadas, a pessoa vai estar perto de você, ela já vai sentir o quanto você é importante, o quanto que ela é importante para você. Então, quando ele está perto, ele sempre vai querer ficar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa se torna agradável. Então, isso significa que vocês estão amando sem interesse, sem nada. A presença da pessoa, ela te conforta, ela te acalma, ela te deixa feliz, e qualquer coisa. Então, isso é o amor. E você vê, não está acrescentando nada. Eu não estou comprando a consciência da minha esposa não está exigindo de mim alguma coisa que eu tenho que prover, nós estamos indo naturalmente com o pão de cada dia, nós estamos indo. Se a gente começar a passar dificuldade, vemos outras possibilidades de estar fazendo outras coisas para a gente ajudar na economia, e a gente vai fazendo as coisas e assim vai relacionando, sem interesse, sem nada, e as coisas vai fluindo, entenda isso, certo? A gente vai vendo as possibilidades para a gente estar melhorando os nossos relacionamentos, melhorando as nossas economias separadamente, qualquer coisa, é tudo diferente. Você tem blog diário que eu tenho dito, os planos objetivos, ele gera muita complexidade, você não pode mover ele, você tem que deixar ele parado, e principalmente você fazer com que as pessoas carreguem plano objetivo, você leva fardo para as pessoas, a pessoa traz fardo para vocês. Entenda isso. A espécie física acrescenta de uma forma que isto pode ser negociado, né. A espécie física é acrescentado de uma forma que isto não pode ser negociado, e sim acrescentado. Este ideal demonstra o movimento de dentro para fora, como uma mina que mina para um riacho. E regue as plantas deste riacho, né. Depois que você vê que a fonte minou, ela vai descer pelo riacho e vai regar outras plantinhas que estão ali tendo necessidade dessa água para elas não morrer, para o sol não matá-lo por completo. Então ela vai ficar, a raiz dela vai ficar fresca e ela vai começar a frutificar bem por causa da água que está, por causa daquela mina que está descendo pelo riacho e está construindo essas flores de volta do riacho, e tudo fica bonito. Eu estou falar em peso, que às vezes você faz, quando você traz um plano objetivo. Naquele tempo Emanuel estava indo ao sacrifício. Aí tinha uma outra pessoa do lado dele que algum soldado obrigou que ele leve a cruz, né, leva o objeto, leva a imagem, leva os planos objetivos dos homens nas costas. Então, um homem comum, né, ali estava ali um homem que não era comum, mas tinha um outro do lado ali que era um homem comum também, levou parte da cruz, né. Vocês sabem essa Bíblia significativa. Tudo isso são coisas ideológicas, planos objetivos, certo? Alguma Cristo, ele faz um movimento para Deus, e o corpo comum, ele faz um movimento para o fruto comum, de uma certa forma, e isso faz essas relatividade para a gente estar conectando as coisas de uma forma correta, para a gente entender as particularidades das coisas, já separando já tudo que é do homem, o que é de Deus, para a gente fazer essa ideia. Hoje é muito ideologia, fica uma coisa muito grandiosa, mas faz essa percepção, né? Eu, particularmente, eu não leio essa Bíblia significativa, eu não posso narrar para vocês de uma forma correta, mas eu tenho um freelance, eu vejo alguma coisa e outra dentro da sociedade, e eu tento narrar isso dentro do blog diário quando eu lembro de alguma coisa. Mas nada que eu leio a Bíblia significativa, nada que eu sei o como é que está escrito ali. Eu sei pelo que eu ouço das pessoas, ok? Entenda isso. O mentor de corpo tem que fazer a percepção do seu relacionamento, para que a espécie física da relação seja acrescentado e não negociado. Perfeito, né? Esse contexto todinho, ele é muito, muito, muito bem explicativo, tudo. E se você
né, se você estiver no YouTube, você pega a transcrição, né, desse vídeo para que você possa estudar ele separado. Às vezes eu dou uma gaguejada em uma expressão, mas esse contexto por si, ele é muito completo. Vocês têm que compreender ele, as particularidades, ele é muito completo, ok? Vamos lá fazer uma expressão livre sobre isso. Ó, vamos lá, ó. O mentor de corpo tem que fazer a percepção do seu relacionamento para que a espécie física da relação seja acrescentado e não negociado, certo? Quando eu tenho um movimento de dentro para fora, eu entendo que a espécie, o meu comportamento faz parte da minha vida, da minha fonte. Então, minha força bruta, ele vai ficar sendo válido. Não é uma coisa que eu peguei dentro da sociedade, que é um exemplo da pessoa e eu vou seguir isso, uma família tradicional, uma religião, nada disso. É uma coisa minha. Se eu vou, por sinal ali, ajudar uma senhora, atravessar a rua, eu vou por mim, por essa fonte, porque eu vou me sentir bem. Eu vou falar assim: "Nossa, que senhora linda, simpática", né, e vamos lá ajudar ela, né, para que não acontecer nada de mal com ela, porque ela vai chegar dentro da casa dela, o marido dela vai estar esperando ela para fazer um cafezinho ainda, e para que ele senta na varanda e conversa. Então, agradável, a vida é agradável. A partir do momento que você vê a vida nas pessoas, você entende que isso tudo é uma fonte vivificada que está se movimentando. Então você começa a olhar as pessoas de uma outra forma, não com aquela coisa, com aquela crise. Entenda isso. Então, aí você não vai negociar. Aí você vai dizer: "Eu vou atravessar a velhinha, porque no outro dia eu vou precisar, eu também vou estar velho". Não, não é assim. Não é assim. Eu não quero nem saber da minha velhice, eu quero saber qual é o estado dela agora e eu tenho condições de ajudar, eu vou lá e ajudo e pronto. A minha velhice é eu e Deus, né, sei lá, treino esse corpo, deixo ele forte, saudável, e eu vou chegar aos 120 com força, e mesmo porque eu vi o vigor da vida de Deus na velhinha, eu vi o vigor da vida da pessoa, eu não provoquei crise com ninguém, eu estou saudável, minha mente está limpa, o meu corpo está limpo, a minha mente está limpa, o meu corpo está limpo, eu estou frutificando bem, eu estou relacionando isso bem às pessoas, está tranquilo, certo? Eu não tenho que me preocupar com o futuro, eu vou fazer, porque no futuro eu não sei das minhas se você está comportando bem, você sabe que o seu caminho vai ser bom, você vai trilhar um caminho bom, você não vai gerar crise para ninguém e você vai conseguir usar a sua sabedoria para que ninguém traga a crise dele para você também. Isso tudo faz parte. Então, o mentor de corpo que o mentor de corpo tem que fazer a percepção do seu relacionamento, para que a espécie física da relação seja acrescentado e não negociado. Acrescentado, não negociado. Sempre entenda que é diferente você acrescentar e é diferente você negociar. Certo? Eu já tenho dito, quando você vai fazer negócio, você vai para uma concessionária, vai comprar um carro lá de luxo, uma Ferrari, você negocia aquele valor com o dono lá do carro, e é assim que é negócio. Dentro do relacionamento, você acrescenta apenas. Se você entender essas particularidades, você vai frutificar muito bem, você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entenda isso. Vamos repetir de novo, que é muito interessante para a gente dar continuidade no contexto. Vamos lá. O mentor de corpo tem que fazer a percepção do relacionamento para que a espécie física da relação seja acrescentada e não negociado. Isto sim, quando falamos do amor pela vida de um e do outro, né? Ou seja, falamos do amor da vida de um para o outro. Não estou falando de plano objetivo, não, né? Esta ideia une o fruto da relação com presença relativa da vida e não relativo do corpo. Perfeito, né? Perfeito. Você viu que o contexto a frutificação está apontando para a vida e não está apontando para o corpo, porque no corpo é a força bruta. Eu posso, por exemplo, pegar esse meu corpo preguiçoso e ir ali para o patrão e falar assim: olha, eu sei produzir, eu quero um emprego. Então eu estou negociando a minha produtividade com o patrão, então ele vai comprar aquele meu tempo, vai comprar aquela minha força bruta e ele vai pagar por isso, então eu vou trabalhar. Isso aí é um negócio também, é um negócio. Então o corpo, quando ele se comporta por planos objetivos, ele fica
fica separado do nosso relacionamento. Ele fica separado. Por exemplo, eu sei que quando eu sair daqui de casa, eu vou trabalhar, eu vou fazer um planos objetivos sobre o meu ganho, o meu dinheiro, sobre aquilo que eu estou vendendo meu tempo para o patrão, para ele me pagar um dinheiro, e certo? E quando eu volto para casa, eu vejo que eu tenho mais condições financeiras, está tranquilo, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo manter minha casa, eu vou relacionar minha esposa à vida dela. Não vou relacionar o meu dinheiro, eu vou relacionar a vida dela. O que ela está acrescentando para mim, o que eu estou acrescentando para ela, certo? Certo? Então, a frutificação, ela dá referência ao relacionamento, a frutificação do relacionamento corpo a corpo, a frutificação do relacionamento corpo a corpo, ele dá referência à vida. A frutificação do corpo, ele dá referência aos planos objetivos. Igual estava aqui, tá vendo? Um corpo bem separado. Daqui para cá tudo é objetivo, daqui para cá tudo é uma fonte, é uma mina, certo? E é dessa vida que a gente relaciona os bons frutos. Aqui nós relacionamos os nossos planos objetivos com nossos frutos objetivos. Ele relaciona aqui nosso corpo. O fruto objetivo relaciona o corpo e o fruto do relacionamento corpo a corpo, ele relaciona a vida, relaciona a vida. Então a vida relaciona o fruto e o fruto objetivo relaciona o corpo. Faz essa percepção. O fruto objetivo, por quê? Por causa do comportamento. E aqui é como se nós tivéssemos dois comportamentos. Um comportamento para o plano objetivo, onde nós vendemos os nossos comportamentos, nossa força bruta para o patrão, para nós produzir dinheiro, para nós produzir coisa objetiva, e outro comportamento explicando aquilo que nós somos a palavra, aquilo que nós somos a vida, e aquilo que nós somos comportamento, e nós somos comportamento, nós somos materializado, palavra, vida e corpo. Nós pode pedir um relacionamento tranquilo à pessoa, as pessoas vão entender que eu sou honesto, que eu não estou mudando nada, não estou com interesse de nada, certo? Não que eu não tenho que correr atrás dos meus planos, que eu não tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que me esforçar, ser bruto nisso, correr atrás, não ficar parado achando que as coisas que resolve, né, só com um amor, porque não é isso, porque às vezes você tem que relacionar parte dessa sua produção às pessoas que você ama, e o seu trabalho bruto, a pessoa também vai ter que dedicar. É igual eu estou falando aqui, quando a gente vem de dentro para fora, a gente frutifica a força bruta de uma forma boa, com bom comportamento. A gente consegue mover esse comportamento, essa força bruta boa, e entregar isso bem no nosso comportamento, certo? Mas existe essa complexidade para a gente entender que os planos objetivos, ele tem ele separa ele na sua consciência quando você for relacionar uma coisa e outra, para você entender a particularidade, certo? Hoje, é muito conectado, muito agarrado. É difícil até você falar dele separado, ok? Entenda isso. Então vamos lá, ó, este ideal une o fruto da relação com presença relativa à vida e não relativa ao corpo. Então, a presença relativa à vida explica a nossa fonte, o nosso amor, que a nossa frutificação é boa. E a presença relativa do corpo explica os nossos comportamentos. E aí nós pode relacionar uma ideia objetiva, ou a gente pode se comportar bem com o nosso relacionamento. Isso é interessante, ok? Os dois faz parte. Quando você está conectado à fonte, está limpo, tudo isso vai acrescentar, tudo isso vai ser uma coisa só no reino de Deus. Mas hoje ganha muita complexidade, né? Principalmente na Guerra Fria, hoje em dia da Guerra Fria. Este ideal une o fruto, né, da relação com presença relativa à vida e não relativo para o corpo. O corpo, nesta causa, fica neutro para acrescentar comportamento bom, né, desta relação, né? O corpo o corpo nesta causa fica neutro para acrescentar o comportamento bom da relação, certo? Perfeito. Quando eu falo que o corpo fica neutro, estou dando uma ideia para que vocês não relacionem os seus planos objetivos, né, que vocês não relacionam o sexo diretamente, procura compreender quem é que está do outro lado, né, se a pessoa é honesta, se ela não é honesta, se ela está ela é uma palavra, ela é uma vida, ela é uma consciência materializada, ela não está querendo ser quem ela não quer ser, que ela está mudando alguma coisa na expressão dela, certo? Tudo isso vai te ajudar a você fazer uma boa escolha naquilo que a pessoa está frutificando, para que ela possa unir o seu fruto também bom, e tudo vai ser uma coisa boa. Quando você conseguir fazer a leitura boa desse fruto bom, você não vai cometer erro, certo? Hoje é muito difícil você ir para a sociedade,
para escolher uma pessoa. Se eu tivesse que escolher hoje, por exemplo, vou falar isso para vocês entenderem. Se eu tivesse que escolher uma pessoa hoje dentro da sociedade, eu escolhia diretamente no sexo. Por que que eu escolheria diretamente no sexo? Porque não todas as pessoas estão em crise, são crise emocional, crise emocional. Quando eu faço isso, eu trabalho aquilo que eu entendo na pessoa e está tudo certo, está tranquilo. Mas por que tem que ser assim? Porque você não vai achar uma pessoa que tem lucidez, tudo é ideologia, não tem. Se a pessoa fala assim: "Ah, você fez a escolha errada", não, você não fez a escolha errada não, o processo é isso. Todos nós estamos em crise, ninguém vai achar a pessoa correta nesse tempo, ninguém. Não existe que você estiver procurando alguém correto aí, esquece, não vai achar, você não é correto, a pessoa não é correta, ninguém é correto, não tenta achar uma pessoa correta. Então, por esse motivo, eu optaria, fazia o que eu fiz sempre, escolhe, olha para o sexo da pessoa, escolhe pelo sexo mesmo, tá tranquilo, vamos trabalhar, vamos aí, a jornada é grande, ok? Entenda isso. O corpo nesta causa fica neutro para acrescentar comportamento bom desta relação, explicando a força bruta de uma forma dada e não negociada, certo? Então, explicando a força bruta de uma forma dada, certo? E não negociada. Você vê que quando eu estou frutificando de uma forma correta, de dentro para fora, da fonte para o fruto, eu tenho uma força bruta dada. Eu vou atravessar a senhora na rua, e não é porque eu vou ficar velho, é porque eu vejo que ela é linda, é bonita aquela senhora. É uma presença agradável, nossa, sorrindo, entra no ônibus com um sorriso lindo, gostoso de estar vendo. Nossa, que beleza, maravilha. Quem dera se fosse tudo assim, né? Se todas as coisas fossem assim, dessa forma, seria muito bom, né? Entenda isso, entenda isso. Pela minha crise, hoje eu prefiro carregar, sabe, mais, pessoas assim, né, 60 anos, que já têm um espaço livre, sabe, que não precisa pagar passagem. Nossa, eu amo, às vezes eu amo carregar passageiro, mas a minha crise não me deixa muito confortável no meu trabalho, acredita, isso me destrói tudo. Ah, entenda isso. O corpo nesta causa fica neutro e para acrescentar comportamento bom desta relação, es explicando a força bruta, né, de uma forma dada e não negociada. Você dá e não negocia, certo? Não pense no futuro, pense no presente. Por que que você está fazendo isso? Porque a pessoa é simpática, porque eu posso ser melhor com as pessoas que estão se movendo, eu posso me preocupar com outro ser humano, eu posso fazer as coisas funcionar. À medida da forma que eu estou dando isso da minha fonte, eu vou recebendo isso de Deus, vou recebendo. Aí você chega numa tarde, num trabalho cansado, você fez todas as suas obrigações, você senta na varanda, só você e Deus, vai tomar o seu café e olhando para trás, falando: Deus, o Senhor é incrível, hein? Até onde nós chegamos, só agradecer mesmo, meu coração está grato por ti. E tudo isso é a sua grandeza, é a sua lindeza, e tudo ali, ó, sozinha, né, eu não estou, vendo, as pessoas não estão me aplaudindo, não estão fazendo nada, eu só estou contente, eu só estou gloriando a Deus no meu íntimo, está tranquilo. Eu entendi que eu fiz o meu trabalho, entendi que eu fiz a minha obrigação, entendi que eu fiz as coisas de Deus, entendi que Deus está alegre, entendi, eu também entendo que Deus está alegre, satisfeito com os meus comportamentos. Deus conectou a mim e diz que nós estamos sendo gloriados, e eu estou vendo isso, eu estou feliz com tudo que eu fiz. Eu trabalhei, eu me esforcei, cuidei da minha família, fiz isso, agora a hora deu eu e Deus. Tranquilo, vamos tomar um café junto aqui? Vamos, senta ali na mesa e começa a refletir. Eu e Deus refletindo. E começa a dizer: Deus, o Senhor é incrível, né? Beleza, é isso mesmo. Entenda isso. Isto tudo explica um movimento de dentro para fora, ou seja, a fonte da fonte para o fruto. E quando for um movimento de fora para dentro, este ideal vai ser apenas um negócio da relação e não vai representar o amor. Perfeito, né? Perfeito. Esse blog diário ficou perfeito, certo? Muito interessante. Então, e quando for um movimento de fora para dentro, este ideal vai ser apenas um negócio da relação, né?
e não vai representar o amor, né. Eu vou ali para o patrão, peço ele um emprego, eu vou dar a minha mão de obra, eu vou produzir para ele, ele vai me dar o dinheiro, pronto, tranquilo, né, isso aí é um negócio, isso é bom, tá, não é ruim. Eu vou na concessionária, eu ganhei um dinheiro, vou na concessionária, vou comprar um carro, vou comprar uma Ferrari, beleza, eu vou lá, negocio, pego o dinheiro e a pessoa me dá o carro, tranquilo. Então, não tem nada, tá tudo tranquilo, os meus planos objetivos tá caminhando, certo? Mas agora não, já não é mais um relacionamento corpo a corpo, eu estou relacionando objeto. O objeto, quando eu for relacionar o outro corpo, ele vai ficar neutro, né? Tem dito isso várias formas, certo? E dependendo das formas que você relaciona uma coisa e outra, tudo isso vai ganhando complexidade, entenda as particularidades. Então, enquanto for um movimento de fora para dentro, este ideal vai ser apenas um negócio da relação e não vai representar o amor, este e pois este ide este pois esta ideia estará desligado da fonte. Tudo que é plano objetivo, pode olhar aí, interessantíssimo. Depois vamos falar isso para vocês entenderem mais ainda. Depois que Emanuel fora sacrificado, tudo desconectou da fonte, né? Tudo aquilo que eu imagino que fosse era apenas uma forma que eu adquiri de frutificação sobre aquilo que eu pense que Cristo é, aquilo que eu pense que Deus é. Então, tudo isso é uma frutificação desconectadíssima da fonte, desagarradíssima da fonte, não tem nada, nada, nada a ver com aquilo que essa frutificação são uma coisa desagarradíssima da sua fonte, da sua raiz. Mesmo porque, se você quiser conhecer a Deus, volte para dentro de você. E é essa consciência que vai dizer quem você é e vai dizer quem Deus é em você. Não é eu chegar e falar assim: olha, aceita Deus e toma aqui para você. Ah, a pessoa, olha, que Deus, tal. Não é assim que funciona, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Cada corpo tem a sua fonte individual e é isso que determina a sua intimidade, aquilo, sua conexão com Deus, aquilo que você está representando naquele momento, naquele corpo ali, aquela intimidade, aquela vez que você sentou ali na varanda tomando um café juntamente com Deus, é aquilo ali que é você. Né? As pessoas aí, sei lá, você. Então, tudo isso fica desagarrado da fonte. Entenda isso? Ó, quando for um movimento fora de dentro para fora, né? E quando for um movimento de fora para dentro, este ideal vai ser apenas um negócio da relação, né? Negócio, pode ser negócio, hoje aí muita ideologia, não vai representar o amor, pois esta ideia estará desligada da fonte. Tá ou não tá? Quando você vem aí de qualquer jeito dentro da sociedade, diretamente no fruto, ó, o dinheiro é mais importante, isso é mais importante, você está indo direto no fruto. Vai direto no fruto e vocês vai ver o que vai acontecer. Muita coisa ruim, igual o dia de hoje, as pessoas sempre foi direto no fruto e esqueceu da sua fonte e fez essas coisas que tem dentro da sociedade. A conexão da fonte serve para ver o que tem dentro da sociedade. A desconexão da fonte serve para ver o que tem dentro da sociedade. O que tem dentro da sociedade? Uma Ferrari, um trabalho, né, um emprego, né, tudo isso você vai encontrar dentro da sociedade. Então vamos lá, ó. A conexão da fonte serve para ver o que tem dentro da sociedade. E que nesta causa vai explicar um mentor comercial da relação, né? Aquilo que eu quero de planos objetivos, certo? Eu vou procurar outras pessoas que estão no mesmo interesse que eu, negociando coisas objetivas para mim produzir isso junto com, né, para mim trocar dinheiro por carro ou vender o meu trabalho, qualquer coisa. Pessoas que tem muitas pessoas aí que tá dando emprego, tem muitas pessoas aí que tá negociando casa, carro e tudo aí você vai encontrar isso dentro da sociedade. Tem muitas pessoas aí é, que está dentro da sociedade fazendo esses trabalhos, ok? Entenda isso. Então, a conexão da fonte serve para ver o que tem dentro da sociedade e que nesta causa vai explicar o mentor comercial da relação, né? O mentor comercial da relação, seus planos, tudo objetivo. Ou seja, o mentor que desenvolve economia e acumule patrimônio com este negócio. Isto não explica o amor. Isto não explica o amor, e sim plano objetivo da relação. Entenda isso, perfeito, perfeitíssimo, ok? Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs.
para que a gente possamos encerrarmos esse blog diário. Muito perfeito o que fora dito, faz o trabalho de conscientização para que isso seja bem em vossas consciências. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo se você não pode acrescentar para outro corpo. E isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento. Por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar outro corpo que está sã. Um corpo deficiente não tem capacidade de amar outro corpo que não é deficiente. O corpo que é viciado em droga não tem capacidade de amar outro corpo que não é viciado em droga. Estas são as capacidades físicas de amar, ou seja, de acrescentar para outro corpo. Este ideal explica o relacionamento corpo a corpo e todo o relacionamento conjugal, aonde um completa o outro por coisa que determina a espécie física do corpo e determinando a força bruta do relacionamento. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, e se um dia eu sofro uma deficiência física, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, para que o amor dela seja livre para ela e não livre para minha necessidade do corpo físico na relação bruta do relacionamento. A força bruta é uma forma de amar, é uma forma do amor de a força bruta é a forma do amor do corpo, aonde todos os corpos fazem guerra sobre a necessidade bruta do relacionamento. E é isto que esfria a relação por incapacidade mental da relação. De outra forma, vós, corpo de Deus, amante do bem, pode entender que é possível você amar uma consciência que é relativa à vida, mesmo se ele não tiver saudável fisicamente, e nesta causa, a presença espiritual passa a ser mais importante que a espécie bruta do relacionamento. Isto conforta a relação, mesmo que te custa a dedicação bruta da relação e completando a força bruta e o que falta no outro corpo. A sua presença passa a ser mais importante do que a força bruta da relação. E é com isto e e com isto você se realiza mesmo que ele não tenha condições de te amar com o seu corpo. Isto explica que o relacionamento que não tem a força bruta é relativo à vida consciente do corpo e podendo acrescentar na força bruta ou não. Existem duas formas de amar. Um que atribui a presença espiritual do corpo representando o estado consciente da relação, e outro que explica a força bruta da relação. Para cada um deles, tem a sua intensidade de frutificação. A primeira vai explicar a consciência espiritual do corpo. Este Este ideal vai frutificar sem a espécie física da relação. O segundo vai explicar a força bruta da espécie física da relação. Este ideal vai frutificar com plano objetivos. Ambos frutificação pode ser bom, tanto a relação da consciência do corpo, tanto a espécie física e bruta da relação, desde que eu faça a percepção da intenção do que eu estou relacionando. E se o mentor de corpo estiver muito a sabedoria, ele pode mediar uma coisa e outra e ter um relacionamento saudável. E isto, sim, dentro do relacionamento conjugal, a esposa vai determinar que o marido é responsável pela força bruta da relação, e determinando que este marido seja responsável por esta frutificação. E tudo isto pode ser necessário dentro do relacionamento. Porém, quando fizer isto, o mentor que estiver com a sua intenção habitada tem que fazer a percepção do seu relacionamento para acrescentar um para o outro. Ou seja, a força bruta da relação vai explicar o sexo de um e do outro, e tudo isso deve ser acrescentado.
Ou seja, se eu exijo algo da relação na força bruta, eu também tenho que acrescentar algo da minha exigência. Isto explica que ambas relações devem ser uma correspondência da minha intenção, e nada justifica uma relação se eu não estiver acrescentando na forma de frutificação, seja por consciência da relação ou por força bruta desta consciência e correspondido com a força bruta da relação. A força bruta vai explicar a espécie física da relação. A espécie física vai representar o comportamento. O comportamento vai explicar a forma em que eu vou frutificar. Estes dois ideais devem ser mediados junto com o mentor de corpo, explicando a consciência e o comportamento desta consciência, e fazendo isto uma coisa só, porém com percepção separada. Existem duas formas de comportamento que se aplica no nosso corpo. Primeiro, temos a possibilidade de materializar este comportamento, explicando a palavra da vida, e isto sim, explicando o verbo encarnado. Esta possibilidade não materializa erro, e sim a verdade, ou seja, sem erro no comportamento, tudo de bom você pode aplicar neste comportamento que vai dar certo. Faça uma percepção. O que se aplica é relativo à vida e não o corpo, pois é o corpo que materializa o seu comportamento e colocando limite no seu comportamento por um bem ou por um mal. Se você entender que a vida é relativo para o corpo passa a ser presente da relatividade da vida na sua frutificação, e isto que determina o fruto bom da consciência do corpo. O segundo explica várias possibilidades do corpo. A segunda explica várias possibilidades do corpo estar equivocado. Com outra explicação, o caminho estreito te leva à vida eterna, mas o caminho largo te leva à perdição eterna. E com esta causa, a humildade passa a ser humilhação, ou seja, a humildade explica que você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples, e que a possibilidade de realização é uma só. Já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação por causa da espécie física e bruta e que provoque a desigualdade por causa objetiva e emocional, explicando a espécie física e bruta da relação. E tudo isso explica o relacionamento entre um corpo e outro. Quando este relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, explica que o seu relacionamento está limpo e que sua palavra é limpa e que os vossos interesses estão acrescentando um para o outro e não diminuindo o outro, seja por estado consciente do corpo ou por força bruta desta consciência. Sendo a força bruta da consciência, explica que eu estou dando a importância à vida e não a força bruta do corpo físico. Tudo que relacionar à vida explica o amor verdadeiro da relação, e tudo que explica o corpo explica a espécie física da relação. A força explica a intensidade da relação, e sendo da vida ou do corpo, a vida pode acrescentar a espécie física da relação. Isto sim, pois tudo é uma dedicação do nosso bom comportamento, mas a espécie física não pode acrescentar nada na vida, pois a espécie física explica o plano objetivo da relação, e é este plano objetivo este plano objetivo tem que estar parado para que o amor da vida se mova sem interesse na espécie física da relação, e não exatamente sem relacionar a força bruta, pois quando há amor pela vida, sendo de um e do outro, a espécie física é acrescentado de uma forma que isto não pode ser negociado, e sim acrescentado. Este ideal demonstra o movimento de dentro para fora como uma mina que mina para um riacho. O riacho irrigue
como a mina que mina para o riacho e regue as plantas destes riachos. O mentor de corpo tem que fazer a percepção do seu relacionamento para que a espécie física da relação seja acrescentado e não negociado. E isto sim, quando falamos do amor pela vida de um e do outro, este ideal une o fruto da relação com presença relativa à vida e não relativo para o corpo. O corpo, nesta causa, fica neutro para acrescentar comportamento bom desta relação, explicando a força bruta de uma forma dada e não negociada. E isto tudo explica um movimento de dentro para fora, ou seja, da fonte para o fruto. E quando for um movimento de fora para dentro, esta ideia vai ser apenas um negócio da relação e não vai representar o amor, pois esta ideia estará desligada da fonte. A conexão da fonte serve A desconexão da fonte serve para ver o que tem dentro da sociedade e que, nesta causa, vai explicar o mentor comercial da relação, ou seja, o mentor que desenvolve economia e acumula patrimônio com este negócio. E isto não explica o amor, e sim um plano objetivo da relação. Perfeito tudo que fora dito, né, faz a percepção, muito grandioso tudo que fora dito, né, essa é a leitura corrida, eu vou fixar eles nos 4 últimos blogs, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e deixo ele fixado na descrição do vídeo né, pelos 4 últimos blogs da mesma forma. Muito prático isso aqui para vocês fazer o trabalho de conscientização, a leitura corrida do contexto, de tudo que fora dito com a expressão livre dentro do contexto, muito produtivo. A leitura corrida é produtiva, a expressão livre vai pegar aquilo que já tem dentro da sociedade, junto com a Bíblia significativa, muito produtivo. Todo isso aqui é muito grandioso para vocês, certo? Faz esse trabalho de conscientização, dedique o seu precioso tempo, não perca o seu tempo, certo? É, procurando outras coisas, certo? Faz isso aqui, faz esse trabalho de conscientização dentro deste blog diário, faça por você. Vocês não perderão o seu tempo quando vocês dedicarem isso. Acredite nisso. Às vezes eu fico olhando uma coisa e outra dentro da internet, sabe? Eu faço por trabalho, mas tem hora que a gente fica, a gente esforça, vamos falar isso, mas você entende que este blog diário, foque nisso aqui, tá? Foque nisso, trabalhe a sua consciência dentro desse blog diário e vocês também podem ver outras blogs de outros vídeos aí, tem muitas pessoas fazendo um grande trabalho aí, mediando uma coisa e outra. Eu também vou na sociedade buscando de expressões sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, eu vou dentro da sociedade, vou dentro das mídias, vou dentro das mídias sociais, vou para a Bíblia significativa, aquilo que eu ouço de um e do outro, eu estou conectado a tudo e eu estou buscando expressão para minha fala ficar bem presente nessa era, nesse tempo, para que vocês possam conectar aquilo que eu estou falando, para vocês entenderem as particularidades de tudo, daquilo que é o reino de Deus. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.